Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje, dando continuidade ao webinário Alfa Letragens, vamos discorrer sobre as múltiplas linguagens. Quais são essas múltiplas linguagens e como elas podem potencializar os processos de alfabetização e letramento de forma a promover uma educação integral. Bom, primeiramente eu trago aqui uma nuvem de palavras, né? Trazendo essas várias linguagens presentes em nossa sociedade. Então, temos a linguagem escrita, a linguagem oral, que fazem parte da linguagem verbal, temos a linguagem artística, a linguagem matemática, a linguagem científica, a musical, visual, a sonora, a corporal, a fotográfica e pensando no século XXI, né, nas tecnologias digitais, temos também a linguagem digital. Bom, uma das competências gerais da educação básica que está presente na BNCC é sobre essa necessidade de utilizar diferentes linguagens, né, para se expressar, para partilhar informações, experiências, ideologias, né? E que estão intensamente presentes na nossa vida. Bom, aqui é a ideologia, né, de uma da pesquisadora chamada Bettina, que apresentou a sua ideia no Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, né? Que traz que as crianças elas começam a ter noções de leitura e escrita ainda muito pequenas, né? É através desse contato, né? Dessas diferentes linguagens. Então, temos a visual, né, por meio das imagens, aí tem a linguística por meio da oralidade, a literária, através também da contação de história, da leitura, né? Aqui também a midiática, que são as várias mídias que estão presentes, né? Então, o rádio, o computador, o celular, aí também temos os filmes, entre outros. Bom, as múltiplas linguagens na alfabetização e letramento. Então, aqui a gente vai falar mais a respeito dos benefícios que essas múltiplas linguagens apresentam nesses processos. Bom, começando com a linguagem verbal, conforme eu já expliquei lá na primeira parte do webinário, essa linguagem verbal ela é constituída pela linguagem oral e pela linguagem escrita, né? E aqui a linguagem oral, por ser habilidades que são adquiridas na língua falada, ela envolve tanto a produção, ou seja, a fala, né, como a audição, que é a capacidade de se compreender o que se fala. Além disso, ela envolve aspectos paralinguísticos e cinésicos. O que é isso? Ela está relacionada também com o desenvolvimento dos gestos, né, das expressões faciais, da entonação da voz, que vão complementar essa oralidade. A oralidade também, ela é um pilar linguístico, né? Quando a gente, por exemplo, reflete sobre os surdos e a língua brasileira de sinais, que é a Libras, né? E é um meio que os surdos têm para expressar a sua oralidade. E é através desse meio que eles conseguem, então,
adquirir outras habilidades e aprender, por exemplo, a língua escrita, a língua portuguesa. Bom, a oralidade também, ela está presente nos diversos gêneros textuais e nos diversos contextos de uso. Ou seja, quando a gente está entre família, entre amigos, a gente utiliza de palavras cotidianas, mais informais. Então, a oralidade acaba sendo mais informal. No ambiente de trabalho, na apresentação de do trabalho de conclusão de curso, no seminário, a gente necessita utilizar palavras mais rebuscadas, né? Ligadas à norma culta. Então, é uma oralidade mais formal. E quando a gente trabalha a oralidade com as crianças, é justamente para desenvolver essas habilidades, essas capacidades de que há certas formas orais, né, de falar, dependendo do contexto em que se encontra. Como a linguagem oral ela está relacionada à fala, e a fala ela é própria de cada indivíduo, ou seja, cada um fala de uma maneira, alguns utilizam gírias, outros eles têm fortemente apresentado em suas falas os seus sotaques, né, que são característicos das suas regiões, dos seus contextos culturais, sociais. Isso acaba tendo muito preconceito, né, em relação aos modos de falar que não são tão comuns assim, né? Digamos, que não faz parte, por exemplo, de um jeito mais conceituado pela sociedade, como a norma padrão, por exemplo, né? E acaba tendo um certo, então, preconceito contra essas variadas formas de se falar. E é importante também o trabalho com a oralidade para desfazer esses preconceitos, né? E entender que há diversas formas de falar e que essas formas são essas oralidades, elas são o centro de construções subjetivas, né? Próprias de cada um. Bom, a oralidade também, ela permite que a gente articule melhor as palavras e, consequentemente, a gente vai ter um pensamento, né, mais ordenado, né, do que a gente quer falar e assim vai conseguir falar de uma melhor forma. Além disso, ela potencializa também maiores habilidades de leitura e escrita. Por quê? Porque a escrita, ela necessita de que o aluno tenha, de que as crianças tenham essa consciência, né, fonêmica, fonológica, ou seja, ela precisa perceber os sons, né, das letras para compor a sua escrita, a sua oralidade. A linguagem escrita, ela é esse instrumento que a sociedade utiliza para se expressar, para compartilhar informações, para comunicar, né? E ela está presente nos diversos textos que permeiam a sociedade, né? Seja nos rótulos dos alimentos,
nas regras de jogos, nas bulas dos remédios. E a gente precisa saber escrever para poder se tornar um cidadão ativo, participativo dessa sociedade letrada. A linguagem escrita também possibilita, à medida que se escreve, esse melhor desenvolvimento da motricidade fina, por exemplo. E consequentemente, tem-se um domínio maior da ortografia da língua escrita. Bom, em relação à linguagem artística, a arte, na verdade, ela é composta por essas 4 linguagens: artes visuais, a dança, a música, o teatro. E a arte, ela potencializa vários desenvolvimentos, né, que fornecem uma educação integral que vai além da alfabetização, da aquisição da linguagem oral, da linguagem escrita. Ela estimula a percepção, a imaginação, a memória, a comunicação, a atenção, a cognição, a criatividade e a expressão. As artes visuais, por exemplo, ela favorece essa capacidade de percepção visual, né, de diferenciação, essa facilidade quanto à diferenciação entre palavras que têm a mesma configuração, né, e que dificultam a letra na hora, qual letra usar na hora de escrever. Por exemplo, a bola e a bota, né? E elas, fazendo uso da arte visual, trazendo a imagem de uma bola e de uma bota, a criança vai perceber que são palavras distintas, né? Tem objetos para se referir a objetos distintos. Bom, a dança, ela amplia essa percepção do corpo, né? E assim como a música, então ela vai possibilitar o ritmo, o movimento, aí vai exercitar o equilíbrio, só que não só o físico, mas também o mental, que é importante também nessa aquisição da linguagem escrita, da linguagem oral. O teatro, ele é essencial, né? Tanto para trabalhar com autonomia, com a comunicação, com a oralidade, né? Também para conhecer o gênero textual, então pode trabalhar com a escrita também, na construção de narrativas dramáticas, de histórias, né? Trabalha com o sonoro, que pode incluir música, né? O visual, as expressões, né? Gestuais, corporais. Bom, a abordagem triangular, ela foi desenvolvida pela arte educadora Ana May Barbosa, né? E, na verdade, é uma maneira de sintetizar esse contato com a arte, né? Essa aprendizagem, o aprender e o ensinar da arte, né? E ele está baseado nesses 3 princípios que ela apresenta, que é a contextualização, ou seja, a gente entender a sociedade, né? O tempo histórico e social em que a obra ela foi construída e relacionar esse tempo com o tempo presente, né? Também temos a produção, que é o fazer artístico, que vai propiciar a criatividade,
a imaginação e a fruição. A fruição é ligada à leitura, né? É potencializar essa alfabetização do olhar, né? Ler de maneira crítica as imagens, as obras de arte, e entender as mensagens que ela quer passar. E também aqui na fruição se encontra o desfrutar, né, dessas obras de arte que ela traz para a gente. Bom, aqui é um trecho de uma entrevista com a Ana May Barbosa, que vai evidenciar essas potencialidades que a arte traz para essa educação integral. Vamos acompanhar. Melhorou bastante nos últimos 20 anos. Primeiro, porque saiu deixou de ser uma mera atividade a arte na escola e tornou-se uma área de conhecimento. Por que era considerado só atividade? Era dar lápis, papel à criança, tinta e tal, para ela pintar e desenhar. É muito bom isso, não estou dizendo que não é, não. É maravilhoso que a criança tem autonomia de desenhar o que quer, de pintar o que quer, de fazer o que ela quer, de brincar como ela queira também. Brincar é outra atividade importantíssima. Mas, além disso, se acrescentou à escola o ver arte. Esse acrescentamento foi fundamental, porque a criança passa a ver a arte, ver a imagem, não só da arte, mas a imagem da publicidade, ser capaz de ler criticamente essa imagem. Então, o repertório dela de imagem se enriquece, né? Se na linguagem verbal é importante conhecer novas palavras para enriquecer seu vocabulário, também é muito importante ver criticamente imagens para você enriquecer a iconografia do olhar. Então, acho que está bem melhor, né? Mas ainda é preciso que a arte seja mais reconhecida, a importância da arte para desenvolvimento da percepção, para desenvolvimento da criatividade, para desenvolvimento da inteligência seja reconhecida. Porque a arte é importante até para o desenvolvimento das funções mentais que são medidas pelo teste QI. Porque o teste QI é um teste de inteligência racional, né? Então, a arte também desenvolve essa área racional, né? E várias pesquisas provam isso. Há um pesquisador, James Catterall, que ele é especialista nisso, em mostrar e provar, através das pesquisas, inclusive de outras pessoas e não dele, que a arte desenvolve a capacidade de você aprender outras áreas, desenvolve a sua inteligência, que você vai aprender melhor as outras áreas, a matemática, o inglês, porque ele é americano, né? A história, a geografia. Dando continuidade, eu trago um outro vídeo que é do Instituto Ayrton Senna e vai falar sobre como a expressão, a linguagem corporal, ela está imbricada na linguagem verbal. Vamos acompanhar. Quando a gente pensa no processo de alfabetização, ele se desenrola em práticas sociais. E a linguagem corporal, ela faz parte de todas as nossas práticas sociais. Então, desde o momento que você aprende a falar, apontando objetos, ou vendo como as pessoas apontam objetos, ou designam objetos, a linguagem corporal está presente. Então, é muito imbricado o desenvolvimento da linguagem corporal e o desenvolvimento da linguagem verbal.
E nesses primeiros anos de vida da criança, na primeira infância, e aí nessa entrada do que a gente chama de segunda infância, que é essa criança de 6 a 8, 9 anos, essa linguagem corporal ainda está muito forte no desenvolvimento do pensamento. Então, pelos teóricos da psicologia do desenvolvimento, a linguagem verbal ela vai apoiar o pensamento, mas o pensamento está apoiado na linguagem corporal. Então, faz todo sentido para as crianças pequenas que elas consigam manusear, por exemplo, os objetos de conhecimento. Você não vai no museu com uma criança pequena e ela só fica olhando os quadros, contemplando. Ela precisa chegar mais perto, ela precisa tocar, porque justamente essa corporeidade dela está na base de todos os processos cognitivos que ela desenvolve. E esses processos cognitivos, eles vão ganhando mais corpo e outras formas de se manifestarem com a linguagem verbal. Mas tem um outro aspecto também que as práticas corporais trazem, que é a necessidade de você cooperar, ou seja, operar junto. Então, quando a gente está brincando de todas as práticas lúdicas, com regras ou mesmo práticas simbólicas, a gente precisa negociar com o nosso colega. Se eu quero brincar de amarelinha e a minha amiga quer brincar de pular corda. A gente vai precisar entrar num diálogo ali e fazer acordos para tomar decisões. Eu vou ceder, ou ela que vai ceder, ou a gente vai conseguir ter estratégias para dividir um pouco o tempo, vamos brincar um pouquinho de cada coisa. Ou de repente eu estou brincando de um jeito que ela não está achando legal, ou achando que eu não respeitei a regra, eu vou ter que conversar com ela sobre isso. E aí, nesse processo, eu vou aprendendo o que é viver num ambiente democrático. O ambiente democrático, ele envolve essa empatia com o outro, essa capacidade de entender o outro, se colocar no ponto de vista do outro, negociar com o outro para tomar decisões coletivas. E as brincadeiras corporais, elas trazem um ambiente muito favorável a esse desenvolvimento, porque justamente são atividades muito prazerosas para as crianças, elas querem estar juntas, e aí para estarem juntas, elas precisam aprender a dialogar. E aí você está formando uma pessoa que é mais aberta ao diálogo, que é mais sociável, né? E essa perspectiva também de desenvolvimento cidadão, né? Assim, da cidadania, que é como é que eu me posiciono frente ao outro, o meu universo social, como é que eu aprendo a respeitar a diferença, né? Os limites do outro, ao mesmo tempo me posicionar. Então isso também está colocado na BNCC. Nessa visão de educação integral, a gente olha para a criança e para a linguagem corporal, entendendo que ela contribui para a formação da pessoa, né, do indivíduo, ele com ele mesmo, mas também para como ele se coloca no mundo em relação aos outros. Agora vamos falar sobre a linguagem matemática. Bom, a linguagem matemática, assim como a linguagem artística, ela está imbrincada também na sociedade, né, na vida das crianças, em nossas vidas, e ela potencializa esse espírito investigativo, né, e esse espírito crítico e criativo que vai permear pela obtenção de resoluções das situações problemas. Então, a criança, através da linguagem matemática, dos textos que a gente pode utilizar para promover a alfabetização e o letramento, né? Que circundam a sociedade, por exemplo, como a conta de água, de luz, os panfletos dos supermercados, né? As receitas, as regras de jogos, elas trazem essa linguagem, os componentes da linguagem matemática, né? Então, a criança, através desses tipos de textos, ela consegue se apropriar de uma leitura que é essencial para entender os gráficos, as tabelas, os calendários, né? A linguagem científica é a mesma importância, né? Para promover essa educação integral, essa alfabetização, esse letramento integral. Por quê? Porque através da linguagem científica, a criança ela mantém esse espírito curioso, né? Ela vai atrás dos seus conhecimentos
procura pesquisar, investigar, né, os fenômenos que acontecem ao seu redor. Então, ela costuma construir hipóteses, né? Assim como, por exemplo, o processo da psicogênese da língua escrita, né? Conforme foi falado ontem. Então, a criança, ela torna através da linguagem científica, um sujeito pesquisador. Bom, para esclarecer, eu trouxe um outro vídeo do Instituto Ayrton Senna, agora falando sobre a importância da linguagem científica. O mundo que nós vivemos hoje não é aquele que uma criança que está nos anos iniciais vai encontrar quando ela for uma adulta, né? Não é o mesmo mundo, a tecnologia está revolucionando espaços de trabalho, as escolas, a vida da gente de uma maneira geral. Então, o trabalho com a linguagem científica vai permitir muito fortemente que a criança aprenda a pensar, a tomar decisões, a fazer escolhas, a fazer relações de causa e efeito. E tudo isso vai oportunizar que ela esteja melhor preparada para o mundo que ela vai encontrar daqui a alguns anos. A criança, ela já chega na escola com vários conhecimentos prévios sobre ela, sobre o mundo que a rodeia, tecnologia, que às vezes eles sabem mais até do que nós, não é? Então, como que eu trabalho tudo isso com um viés científico? Sempre que você trabalha com um experimento científico, é importante amarrar esse resultado ao problema inicial que gerou todo o trabalho e a resposta que ele traz para esse problema. Então, as formações precisam incentivar esse fazer por parte do professor, porque se ele não tiver o domínio e a segurança do que ele está fazendo, ele não vai oportunizar que as coisas aconteçam como deveriam em sala de aula, deixando o aluno tomar conta do processo, porque aí ele pode pensar, ele, o aluno, e construir o seu conhecimento a partir daquilo que ele está manipulando. Professores indicam que em 98% dos casos, os alunos adoram o trabalho com experimentos. E adoram, não é gostar, porque gostar é algo subjetivo, né? No sentido de que eles prestam mais atenção, se sentem motivados, participam mais da aula, interagem com o conteúdo, são capazes de pensar sobre aquilo que estão fazendo, melhora a disciplina e eles conseguem aprender o conteúdo teórico de uma forma melhor, mais efetiva, mais significativa. Nós temos que possibilitar situações, e aí entram as atividades práticas, né, que abordem os conteúdos de uma maneira que parta do cotidiano um problema real que possa ser resolvido, pensado através das etapas do método científico, para o aluno entender que, olha, eu estou pensando numa coisa do meu dia a dia, mas não é senso comum, não é qualquer coisa. Existem etapas que a gente chama de método para se resolver um problema, para pensar sobre um problema, analisar criticamente e aí chegar a uma solução. E essa solução, ela é utilizada na nossa vida. É o que nos permite aí resolver questões do cotidiano. Bom, então a linguagem científica, ela potencializa esse senso crítico, né? E a linguagem digital? A linguagem digital é essencialmente fundamental para que as crianças e os seres humanos em geral se apropiem das habilidades de lidar com esses textos
que permeiam as tecnologias digitais, né? Então, por exemplo, uma publicação na internet, num site, pode conter várias linguagens que vão complementar o significado daquele texto, né, daquela mensagem. E a essa rede hipertextual a gente chama multimodais, né? Os hipertextos, por exemplo, nos sites, né, online, eles se constituem por meio de hiperlinks, né, que os leitores eles podem clicar nesses hiperlinks para ter acesso a outros textos, a outras informações, né? E assim, então, a leitura ela discorre de forma menos linear, né? Pela opção de obter informações dos outros textos por meio desses hiperlinks, né? Para depois dar continuidade no texto que ele havia começado a ler. Bom, a linguagem digital, ela então estimula também a aquisição das linguagens oral e escrita, porque há diversas plataformas, né, disponíveis que possibilitam essa aquisição, né? Por exemplo, os blogs, ele permite esse trabalho com a linguagem escrita, né? Dá para criar um diário online, um jornal online, tem o canal do YouTube mesmo, né? Que dá para trabalhar a oralidade. Bom, então é importante também a linguagem digital, porque ela está fortemente presente na vida da sociedade contemporânea, né? Conforme a gente presenciou com a situação pandêmica da Covid-19, né? E o isolamento social, e as escolas fecharam, tiveram que aderir ao ensino remoto, por exemplo, né? Os trabalhos passaram a ser a home office, né? Alguns. Também tem até os YouTubers, que é essa nova função no mercado de trabalho, né? Que é um meio de trabalhar e de ganhar dinheiro. A gente passou a comprar pela internet, a se comunicar somente pela internet, né? E daqui para os próximos anos, há uma forte tendência, ainda mais da inserção dessas tecnologias digitais nas nossas vidas, né? E nas nossas ações. Então, por isso que é essencial que se trabalhe com essa linguagem digital, porque as crianças elas têm contatos, né? Elas são o que eles chamam, os estudiosos, de nativos digitais. E o que é importante também enfatizar é trazer esse trabalho com a linguagem digital para que a gente forme essas pessoas, esses cidadãos críticos, éticos, né, que saibam divulgar informações, né,
com base em fontes confiáveis, né? E que combatam, por exemplo, as fake news que tanto impactam, né, a vida da sociedade como um todo. Bom, aqui é um outro vídeo do mesmo canal, que é o Instituto Ayrton Senna, que vai falar sobre essa linguagem digital. A linguagem digital, ela permeia a educação e o objetivo da linguagem digital é como trabalhar com os conteúdos curriculares de uma forma mais eficaz, mais efetiva. Você tem um acesso maior a informações, a conteúdos, a recursos, simulações, você consegue simular várias situações que com um livro didático, com a lousa, com giz, não é possível. Então, assim, você consegue enriquecer muito a sua aula, o seu conteúdo, a parte do letramento digital junto com o aprendizado próprio do currículo mesmo, que é o que prega a BNCC. A BNCC não coloca uma parte estanque separada do uso das tecnologias. Ela permeia todos os conteúdos. Eu não vou lá aprender um pacote de recursos, né, digitais, não vou lá aprender programar por programar. Eu vou construir alguma coisa que aquilo me ajude tanto a ser uma pessoa que tenha um conhecimento digital, né? Que tenha uma alfabetização digital, que seja uma pessoa letrada digitalmente, mas que ao mesmo tempo ela consiga aprender melhores os recursos e conteúdos. Ponto principal para pensar como usar a tecnologia na educação. Então, pensar, a tecnologia me ajuda em que nessa aula? Como ela vai melhorar a minha aula, como ela vai melhorar o aprendizado dos meus alunos, como ela vai tornar a aprendizagem mais prazerosa, mais criativa, como fazer esse usuário ser um usuário consciente, um usuário ético, responsável por aquilo que ele pega e aquilo que ele transmite. Mas também como ele pode sair dessa posição de usuário e também navegar por caminhos que ele possa avançar com a sua criatividade, com a sua capacidade de aprender com todos esses recursos e sem ter um limite, né? Sem ter um teto que fala, não, você só vai até aqui, né? Então é um letramento digital para que a criança possa ser um cidadão inserido na sociedade digital e tecnológica que nós vivemos hoje, né? Bom, é claro que a complexidade em trabalhar com essa linguagem digital, quando a gente pensa nos âmbitos educacionais, quando a gente vê que a exclusão digital ela está muito presente, infelizmente, né? Que nem todas as pessoas têm acesso à internet, quando tem esse acesso, ele não é de boa qualidade, né? Ou seja, toda hora fica caindo. Nem todos têm acesso aos instrumentos, né? Aos aparatos tecnológicos que possibilitam esse acesso à internet, ou seja, o Wi-Fi, o celular, os computadores, e isso acaba dificultando também, né, o trabalho com as crianças pautado nesses recursos digitais. Quando a gente também pensa nas estruturas escolares, esses empecilhos e essa dificuldade, né, de propiciar essa linguagem digital, ela aumenta, porque nem todas as escolas têm uma sala com computadores, né, por exemplo. Então, aqui fica para a gente refletir como é que podemos facilitar
uma educação, uma alfabetização, um letramento que utilizem dessa linguagem digital. Bom, agora vamos discorrer sobre alguns relatos de vivências pedagógicas que vão utilizar dessas diferentes linguagens, né, para potencializar a aprendizagem das crianças, né, a aquisição das linguagens. O primeiro relato é da professora Simone de Souza, né, que é professora da Escola Municipal Santos Dumont, que realizou com seus alunos da turma do 5º ano, né, a antiga 4ª série, a técnica do stop motion, que é uma série de fotografias, né, de imagens que vão formar um vídeo, né, para trabalhar a história do João Cândido Felisberto, que é o líder da revolta da Chibata. Então, ela primeiramente utilizou um livro que trata da história do Rio Grande do Sul, né? E aí os alunos, eles produziram o cenário, fizeram as dobraduras, né, para constituir essa ilustração da história do João Cândido Felisberto. Além disso, a professora também incentivou os alunos a produzirem um vídeo para narrar a história do marinheiro gaúcho. Bom, em outro momento, e aproveitando os celulares dos alunos, né, a professora Simone, ela levou os alunos nos jardins do âmbito escolar e sugeriu que as crianças fotografassem as flores, as folhas, né, para trabalhar o conceito de simetria na matemática, né? Depois que eles registraram essas fotografias nos seus celulares, eles projetaram na lousa, né, as fotos, e aí eles começaram a traçar, cada grupo, as linhas para mostrar a simetria das folhas, das flores e dos objetos que eles haviam fotografado. Aí depois a professora, junto com seus alunos, elas fizeram uma exposição com essas obras. Um outro relato é da professora Geismar Geralda da Silva, Gesmair Geralda da Silva, né, da Escola Municipal Euclides Ferreira de Sá, na zona rural, lá de Passabém, Minas Gerais, que ela tinha uma classe multisseriada do ciclo de alfabetização, e aqui quando eu falo ciclo de alfabetização, é referente aos anos iniciais do ensino fundamental. Então, ela conta, ela teve uma ideia e conversou com os pais dos alunos, né, sobre essa ideia pedagógica, e os alunos, então, eles passaram a entrevistar os pais, os avós, outros familiares, para conhecer as cantigas de rodas das épocas que fizeram parte da vida dos pais e dos avós, né? Então, por exemplo, eles trouxeram várias cantigas
E uma das cantigas que ela cita é o cravo brigou com a rosa, né? Então, depois de eles lerem os versos, por exemplo, e cantarem a música, a professora, o que ela fez? Ela distribuiu o texto dividido em trechos, né, para que a turma elas colocassem na sequência correta da letra. Além dessa cantiga, a cantiga Teresinha de Jesus, ela conseguiu trabalhar os conceitos matemáticos, né? Com a letra, por exemplo, diz: o primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Então, isso propicia o trabalho com números ordinais. Um outro relato foi da Escola Municipal Sérgio Luiz Pessoa Braga, em Maceió, né? Em que a professora Cristiane Patrícia de Araújo, com a sua turma do segundo ano, observando que as crianças, né, elas não estavam se alimentando da merenda e preferiam comer o lanche trazido das suas casas, que na maior parte das vezes não era muito saudável, ela inspirou e desenvolveu uma sequência didática, né, atrelando os trabalhos de alfabetização em conjunto com a conscientização alimentar. Então, primeiramente, ela teve como base o livro, a leitura, né, desse livro Camilão, o Comilão, né, para conversar, então, depois da leitura, sobre os malefícios e benefícios de certos alimentos. Em seguida, ela solicitou aos seus alunos que nas embalagens dos lanches que eles traziam para as escolas, o trabalho com a tabela nutricional, né? Em um outro momento, ela solicitou os folhetos de supermercados que haviam nas suas casas para as crianças realizarem os recortes dos alimentos presentes nesses folhetos para a construção de uma pirâmide alimentar, né? Logo mais, elas, das pesquisas de receita feita em sua casa, né, pesquisas de receitas saudáveis, eles sugeriram a construção de um livro, né, de receita, dessas receitas que foram trazidas pelos alunos de suas casas. Então, por último, teve essa preparação de 2 receitas que foram escolhidas de forma democrática. Bom, ao final do projeto, a professora Cristiane, ela relatou que as crianças, elas começaram a aplicar fora do contexto escolar, ou seja, lá nas suas casas, a consciência que foi desenvolvida nessa sequência didática. Então, ou seja, alguns, eles até passaram a analisar os rótulos dos alimentos ao irem às compras com os pais, por exemplo, né? E também na própria escola, né? Que a grande maioria que não estava fazendo, não estava se alimentando da merenda escolar, passou a se alimentar. Bom, então, os conhecimentos sobre alimentação saudável, eles foram introduzidos no processo de alfabetização e letramento da turma, né? Por meio do quê? Por meio da leitura de textos como tabelas nutricionais, que eram trazidas advindas das embalagens dos alimentos que as crianças traziam para lanchar, né? Dos seus rótulos de livro como Camilão Comilão, da Magali, né, do Maurício de Souza, né,
o gibi. Agora eu apresento um podcast, né, que vai trazer um pouco mais sobre esse projeto do José Paulo, que é um arte educador, né? Esse arte educador, ele desenvolveu um projeto que chama Projeto Pé de Palavra, e como ele gosta muito de música, ele teve a ideia de utilizar do hip hop para potencializar o desenvolvimento das linguagens pelas crianças através da música. Vamos ouvir o que o idealizador desse projeto Pé de Palavra vai explicitar nesse podcast. É hora de brincar, é hora de cantar, é hora de rimar, deixa a batida tocar, é hora de brincar. Em um segundo momento da conversa, José Paulo explicou como o hip hop contribui para o desenvolvimento da fala e da expressão corporal em crianças e adolescentes. Então, a cultura hip hop e os seus elementos, ela, primeira coisa, ela, pra mim, comigo, ela deu essa coisa da vitamina para autoestima. A importância de ter que ler para poder fazer rimas, a importância de trabalhar o ritmo, a questão do corpo, a lateralidade, coordenação motora, não só na dança, nos passos, como também coordenação motora nas mãos para fazer os traços finos do grafite, para poder colocar um disco junto com o outro e fazer as mixagens que o DJ faz. Então são coisas finas que colaboram para a questão da coordenação motora, questão de desenvolvimento e questão de enxergar outros, abrir para outros horizontes. Como o rap contribui para desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita? Ouça a opinião de José Paulo a respeito do tema. O rap dentro do hip hop, que é o ritmo e poesia, e aqui no Brasil há alguns estados que falam que o rap é revolução através das palavras, enfim, mas o certo mesmo é o ritmo e poesia. Isso quer dizer o rap. Então assim, o rap traz consigo ali a riqueza das palavras, que eu sempre vou repetir. A questão da arte da palavra tá ali embutida dentro do rap. Então assim, o rap, quando você vai trabalhar em sala de aula, vai trabalhar o rap em centros culturais, você vai encontrar lá, às vezes, um menino, uma menina que tem uma dificuldade na escrita. Então o que você faz? Você pega, traz algum aluno, alguma menina participante que tem facilidade na escrita e traz aquele que tem dificuldade na escrita, mas ele tem na mente, ele tem uma riqueza na mente de palavras que aquele que sabe escrever vai colaborar. Então eles vão trocar. Entendeu? E geralmente eu faço isso. E o rap traz isso aí. O rap tem várias vertentes e ali o educador ou a educadora, ele tem que saber mediar essa situação ali com o rap, com brincar com as palavras ali nas rimas, nas estrofes, e para trabalhar letramento e alfabetização, porque quando eu quis fazer o pé de palavras, foi o primeiro start que deu ali, a luzinha no túnel foi essa. Eu me deparei com vários adolescentes de 16, 15, 17 anos que não sabiam ler e escrever, e eu fiquei assustado com isso. E aí, como é que faz? Eu não vou salvar todo mundo, mas eu preciso também colaborar. Eu vou trazer alguma ferramenta que possa colaborar. E que ferramenta é essa? É aquilo que eu sei fazer, de onde eu venho, que é a cultura hip hop, que é fazer a rima como MC, que quer dizer o mestre de cerimônia dentro do rap. Então assim, como um MC, eu vim desenvolvendo para levar
essa rima do jeito que essa galera entende, que é um código que eu encontrei para levar isso para eles. E aproveitando da pedagogia que eu fui buscar na academia. Fui buscar a pedagogia na academia e juntei a questão acadêmica com a questão da minha experiência de vida, com a minha vivência da cultura hip hop, para codificar isso para essa garotada que está lá na comunidade. P também falou sobre como a criação de versos e rimas desenvolve a criatividade, tanto na oralidade quanto na escrita, em crianças e adolescentes. Trabalhar com a rima, com essa garotada em sala de aula ou em centros culturais, é assim. Primeira coisa, o educador, a educadora, tem que fazer um diagnóstico. Ele vai buscar com a própria garotada que está participando algumas palavrinhas, algumas palavras do universo delas, ali do cotidiano delas. E dessas palavras, o educador tem que saber ali mediar e ser safo para aplicar a atividade. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Palavrinhas do cotidiano deles, para que fique menos complicado, para que eles entendam e participem. Porque se eles não entenderem, se o código não for bem passado, eles não participam, eles não vêm. Então, assim, a questão das rimas ali, das palavras com eles, ela vai colaborar com o quê? Com a questão da oralidade, com a questão da dicção, com a questão de dialogar com o outro, conversar, versar com o outro. Sabe? Então, assim, a rima dentro da sala de aula colabora com isso. A questão de investigar, a questão da curiosidade, de saber o significado das palavras, palavras que hoje não estão mais, que sumiram do nosso cotidiano, mas que estão no dicionário. Então, trazer, que no pé de palavras eu trago isso, eu trago algumas palavras que não estão mais no nosso dia a dia e que vai fazer com que esse garoto, essa garota vá até o dicionário juntamente com o educador e com a educadora, buscar o significado dessas palavras aí. E eu costumo dizer que assim, tem palavras que às vezes num estado da federação, ela significa uma coisa, e em outro estado a mesma palavrinha quer dizer outra coisa. Então é interessante que a garotada saiba disso. Então, assim, é hora de brincar, é hora de cantar, é hora de rimar, deixa a batida tocar. E ao mesmo tempo eu digo, brincar é bom e a gente fica contente. Porém, brincar com a palavra fica mais inteligente. Mais inteligente. Ei, mano, ei, mina, vem brincando, vem cantando, vem na rima. Ei, mano, ei, mina, vem brincando, vem cantando, vem na rima. Bom, e por último, eu trouxe um relato, né, de uma escola municipal na cidade de Piracicaba, que é a cidade onde eu moro. A Escola Municipal Geraldo Bernardino, né, eles resolveram readequar a sala para incentivar os alunos à leitura. Então, para dar início nas atividades dessa nova sala de leitura, as crianças, elas encenaram a história do bisavô e a dentadura, né? Que é um livro que demonstra o quanto ler pode ser divertido. Em seguida, teve a entrega das maletas da ciranda da leitura, né? Que uma criança ela leva o livro escolhido para ler com a família e depois ela compartilha a história com os seus amigos da sala. Além dessa atividade, nessa sala, eles disponibilizaram um painel, né? Que a criança, após realizar a leitura do livro, ela
poderia indicar o livro para os outros alunos, descrevendo o que ela achou de interessante no que ela leu. Então, era um painel mais para indicação de leituras. Além desse feito, a escola municipal ela também deu início à atividade coletiva Geladeiroteca, ou seja, a cada 15 dias, um certo gênero ele ficava disponibilizado, né, para os alunos lerem no intervalo, né? Então, aí as sugestões de autores renomados, né, dependendo de cada gênero que era disponibilizado naquela quinzena. Bom, por hoje é só, espero que tenham gostado e espero ter conseguido evidenciar a importância dessas múltiplas linguagens no processo de alfabetização e letramento. Espero vocês amanhã para a gente discorrer um pouquinho mais a respeito da necessidade agora da interdisciplinaridade. O que é a interdisciplinaridade e como, através da interdisciplinaridade, de um currículo que integra as várias áreas do conhecimento, a educação a educação integral vai se concretizar.